Olá! Neste vídeo vocês encontrarão questões resolvidas sobre equações de primeiro e de segundo graus. Estas questões são da banca IBFC, a mesma do processo seletivo IBGE 2023. Vocês encontrarão na descrição do vídeo link para as questões utilizadas aqui no formato PDF, caso queiram resolver primeiro. Ana gastou 40% de 3/4 de seu salário e ainda lhe restou R$ 1.260. Desse modo, o salário de Ana é igual a... Eu quero começar explicando para vocês por que eu encaixei essa questão num tópico chamado equações, em especial aqui, equações do primeiro grau. Uma equação é uma relação de igualdade. Em geral, você tem uma variável. Agora, quando você tem essa variável, que aqui eu vou chamar de x, elevada ao expoente 1, e de alguma forma você pode reduzir a um termo vezes o x, mais um termo b igual a zero, ela se encaixa na teoria da equação do primeiro grau. Agora, nem sempre ela está dessa forma. É que a gente consegue, através de passar termos para um lado ou para o outro, chegar a algo parecido com isso daqui. Então, a ideia para ser uma equação é só uma relação de igualdade, e para ser do primeiro grau é ter uma variável, essa variável está elevada a 1. E a gente nem escreve esse 1 na verdade. Uma equação do primeiro grau é resolvida isolando a variável x, passando termos para o outro lado com a operação contrária. O problema é que dificilmente você encontrará uma questão onde ele diga resolva a equação. O que ocorre normalmente é um problema e que esse problema vai ser modelado e se transformar na equação do primeiro grau. E é exatamente isso que eu quero focar bastante aqui nesse vídeo com vocês, porque sei que muitos têm dificuldade nessa parte. Então, eu vou explicar bem devagar, bem tranquilo, e ao final desse vídeo, vocês conseguirão passar a resolver questões como essa com maior facilidade. Então, eu vou ler novamente e vou mostrar como é modelar isso daqui para se tornar uma equação. O primeiro detalhe é que a pergunta é, o salário de Ana é igual a... Normalmente, você vai poder chamar aquilo que está sendo perguntado da sua variável. Em geral, chamamos de x. Então, eu vou dizer que o salário de Ana, e aqui eu vou dizer só salário, ele é igual a x. Mas o que mais nós sabemos? Se a pessoa tem um certo salário, ela gasta uma parte e sobra uma parte, a soma do que ela gastou com o que sobrou é o total do salário. Não precisaria, mas eu vou até escrever isso aqui, que como eu disse, eu quero mostrar bem detalhado para vocês entenderem de verdade, aprenderem a fazer essa modelagem. Então, o salário é o que ela gastou, mais o que sobrou. Uma questão meio lógica aqui. Pois bem, eu vou conseguir, então, igualar isso daqui a partir das informações que o exercício me deu. Então, se o salário é x, posso dizer que x é igual ao que ela gastou. Mas o que o exercício fala que ela gastou? 40%, e aí 40% é o mesmo de 40 por 100. 40% sobre alguma coisa é 40 sobre 100 vezes essa coisa, né? Então, nesse caso, é 40% de 3/4 do salário. E aí, quando você fala 3/4 também do salário, é o mesmo que multiplicar pelo valor do salário. Mas qual é ele? É exatamente o que nós queremos, é o nosso x. Então, percebam que o que ela gastou é 40% ou 40 por 100 de 3/4 ou vezes 3/4 do salário, que é x. Viram? Não é tão difícil assim. Só que ainda tem a parte que sobrou. Mas sobrou é mais fácil, ele te deu o valor pronto. 1.260. Gente, acabamos de criar a nossa equação. Ela ainda não está da forma ax mais b igual a zero. Mas é possível fazer isso e a partir daí resolver a nossa equação. Então é o que eu vou fazer aqui na sequência com vocês. Já para começar, eu vou trabalhar com esse 40 sobre 100 vezes 3/4. Na verdade, eu vou simplificar algumas coisas que é possível fazer, cortar 0 com 0, e aqui eu também consigo cortar esse 4 do 40 com esse 4 aqui de baixo, porque envolve multiplicação com divisão, então eu posso cortar.
Então, simplifiquei isso daqui. Na verdade, sobrou no numerador apenas o 3x e no denominador sobrou apenas o 10, que eu posso até juntar, porque em multiplicação de fração, numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Reforço que não é obrigatório fazer isso, mas simplifica bastante. E eu vou repetir o 1260. Bom, eu vou trazer tudo que tem x para o lado esquerdo, e eu nem preciso trazer o 1260 só para ela ficar da forma que eu mostrei aqui em cima, porque depois eu ia passar o b para o outro lado de qualquer maneira. Então, na verdade, aqui eu já vou preocupar em isolar o x. Então, o primeiro passo é esse, trazer tudo que tem x para um lado, no caso, eu vou trazer para o lado esquerdo, e vou deixar tudo que não tem do lado direito. Se esse 3x sobre 10 está aqui somando, permaneço com o x que já estava, trago esse 3x sobre 10 subtraindo. E do outro lado, permaneço com 1260. Minha sugestão aqui agora é tirar o mínimo múltiplo comum de tudo. E é bem simples, porque o x está sobre 1, o 1260 está sobre 1. E o 3x sobre 10. Então, o mínimo entre 1, 10 e 1 é o próprio 10. Então, eu posso considerar, a partir daí, o 10 como sendo o denominador de tudo. Mas cuidado! Agora eu tenho que descobrir o numerador usando aquela regrinha de mínimo múltiplo comum. Eu divido pelo antigo denominador e multiplico pelo antigo numerador. Então, 10 dividido por 1 dá 10, vezes x vai dar 10x. É assim que a gente faz. Faça a mesma coisa com o outro. Ó. 10 dividido por 10, que dá 1, vezes 3x, que dá 3x. O sinal mantém, que era negativo. Do outro lado, 10 dividido por 1, que dá 10, vezes 1260, que vai dar 12.600. Por que a gente fez isso? Porque se eu consigo colocar o mesmo denominador em todos os termos, e é uma relação de igualdade, eu posso cortar esses denominadores. Olha como ficou mais simples. Agora eu tenho que 10x menos 3x é simplesmente igual a 12.600. Estamos quase concluindo. 10x menos 3x eu consigo juntar, na verdade fica 10 menos 3, que é 7x, igual a 12.600. E, finalmente, x será, passo 7, ele estava multiplicando, eu passo dividindo, 12.600 dividido por 7. Isso aqui vai dar um valor de R$ 1.800. Como é salário, já vou pôr aqui até com o símbolo de reais. Ok? Então, esse é o salário de Ana. E é exatamente a pergunta do exercício. Posso dizer que já temos a resposta, o gabarito, ela está na letra D. Quero chamar a atenção que algumas das questões aqui são de concursos de nível superior, mas porque é neles que essa banca cobrou mais esse assunto de equações. O que não impede que caia também num concurso de nível médio como o do IBGE, porque está previsto no edital e o nível das questões poderiam sim ser resolvidas por quem faz ou quem tem nível médio. Então vamos lá. José gastou 2/3 de 4/5 de seu salário e ainda lhe restou R$ 420. Nessas condições, o valor gasto por José foi D. A ideia é modelar isso aqui em forma de equação e depois, a partir da resolução da equação, chegar na resposta. Bom, embora a pergunta aqui seja o valor gasto, esse é um dos casos onde não é interessante chamar isso de x, porque ao ler a questão você vê que a grande variável mesmo é o salário. Se você descobre o salário, todo o resto acaba sendo descoberto. Então, nós vamos chamar o salário, seria o salário de José, de x. E, a partir daí, criar uma relação. Que esse salário é o que ele gastou, mais o que sobrou, que ele chamou de restou, é a mesma coisa. Né? Somando o que gastou e o que restou, é o total do salário dele. Então, esse salário chamamos de x, e o que ele gastou é a partir das informações do enunciado. Ele gastou 2/3 de 4/5 do salário. Então, ele gastou 2/3 vezes 4/5 vezes o salário, que é x. Então, fazer a relação de fração sobre um valor é o mesmo que multiplicar a fração por esse valor. Só que ainda restou, e eu vou somar isso aqui, os R$ 420. Perceba que a única variável aqui é o x, ele está elevado a 1 todas as vezes que aparece, então ela é a equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? Isolando a variável x.
Bom, a ideia é passar tudo que tem x para um lado da igualdade e deixar o que não tem do outro lado. Só que antes de fazer isso, eu prefiro já trabalhar um pouquinho essa fração que está aqui. Porque quando eu tenho multiplicação de frações, numeradores multiplicam numeradores e denominadores multiplicam denominadores. Então eu vou ter aqui que no numerador 2 vezes 4 vezes x dá 8x. E no denominador 3 vezes 5 dá 15. E aí eu repito aqui o 420. Fica mais simples, porque agora eu vou trazer esse 8x sobre 15 que estava somando para o lado esquerdo, só que ele vai passar subtraindo. Mantenho o x e passo subtraindo 8x sobre 15. Do lado direito permanece o 420. Minha sugestão agora é tirar o mínimo múltiplo comum. X está sobre 1, 420 está sobre 1 e 8x está sobre 15. Mínimo múltiplo comum entre 1, 15 e 1 é o próprio 15. Então, posso colocar aqui como sendo fração de tudo dos dois lados. Bom, agora o que eu faço? Pego esse denominador 15, divido pelo antigo denominador, que no primeiro é 1, e multiplico pelo numerador. Então, vou ter 15 dividido por 1, que é 15 vezes x, 15x. Por outro lado, 15 dividido por 15 dá 1, vezes menos 8x dá menos 8x. Igual, mesma coisa do outro lado. 15 dividido por 1 dá 15, vezes 420 dá 6.300. Bom, nós fizemos isso exatamente porque se eu tenho o mesmo denominador numa equação, relação de igualdade, eu tenho em tudo dos dois lados, eu posso cortar esse denominador. E aí passo a ter apenas 15x menos 8x igual a 6.300. Acontece que eu posso juntar o 15x menos 8x, fazer a operação, porque é a mesma variável, com o mesmo expoente. E 15 menos 8 dá 7. Então, 15x menos 8x dá 7x, que será igual a 6.300. E, finalmente, o 7 estava multiplicando o x, eu passo dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter que x é 6.300 dividido por 7, que dá 900. No caso, 900 reais. Agora, muito cuidado. Essa não é a resposta. 900 reais é o salário, que lá no início nós chamamos de x. Mas o que o exercício está perguntando? O valor gasto. Então, gente, questões de concurso sempre tenham muita atenção. Muitas vezes, essa aqui é uma delas, essa resposta errada vai estar aqui. E algumas pessoas provavelmente marcaram a letra D, mas não é a resposta final ainda. Só que agora está bem simples aí chegar nessa resposta, porque lá no início nós falamos que o salário é o que ele gastou mais do que restou. Então, se o salário é 900 e restou 420, quanto ele gastou? A diferença. Então, os 900 do salário menos o que sobrou. 900 menos 420. Então, o que ele gastou corresponde a 480 reais. Agora sim. Respondemos o que está sendo pedido e agora sim podemos marcar o gabarito, que nesse caso será a letra C. Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R$6.000. A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R$1.100 e Luciano recebeu 2/5 do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado a Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é... Eu vou resolver essa questão aqui também modelando pela equação, já estou adiantando que vai ser a equação do primeiro grau. Então, o que nós temos? Que o valor recebido por Sérgio, vou chamar aqui de S, somado ao valor recebido por Renato, que é o R, mais o valor recebido por Luciano, tem que dar os 6.000. E temos informações aqui que vão nos ajudar a montar a nossa equação. Só que antes disso, temos que decidir o que nós chamaremos de x. Aqui, como ele está pedindo quanto o Renato recebeu, na verdade aqui é a razão, mas isso eu faço depois, eu vou descobrir primeiro quanto que ele recebeu. Então, o que Renato recebeu é o que eu vou chamar de x. E aí vocês vão ver que vai funcionar. Então, eu vou começar aqui com o que o Sérgio recebeu. O enunciado diz, a divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu 1.100. Então, isso está fácil. É só colocar aqui 1.100 mais.
O que Renato recebeu? O que Renato recebeu nós não sabemos, ele é o x. Mais o que o Luciano recebeu. Esse nós temos uma informação que permite calcular. Ele recebeu 2/5 do valor total. Eu poderia calcular esses 2/5 de 6.000 separado e já jogar aqui, ou posso montar como 2/5 vezes 6.000 e já resolver dentro da equação, tanto faz. Isso tudo é igual a 6.000. Quero que vocês percebam que só temos aqui a variável x, que está elevada a 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Eu isolando o x, eu vou chegar inicialmente no valor que Renato recebeu. Depois tem o detalhe que o exercício pede a razão. Mas aí eu explico, na verdade, é um outro passo a ser feito. O primeiro é esse daqui, resolver essa equação. Então, por enquanto, eu vou repetir que 1.100 mais x mais, e vou resolver isso daqui. Quanto dá 2 vezes 6.000 dividido por 5? Isso daqui, na verdade, dá 2.400. Posso juntar 1.100 mais 2.400, que vai dar 3.500. Somando aqui ainda o x, é igual a 6.000. E, finalmente, já com a equação do primeiro grau, quero isolar o x, 3.500 que está somando, eu passo subtraindo para o outro lado. Vou ter, então, que x é 6.000 menos 3.500. Essa diferença vai dar R$ 2.500. Bom, seria ótimo se o exercício pedisse só isso, né? Quanto que Renato recebeu. Mas ele quer agora mais uma coisa. Ele quer saber o quanto ou que razão isso representa do valor total. A razão entre dois números é, na verdade, uma fração. Nessa ordem, né, ele quer exatamente a razão. Quanto do valor total ele recebeu. Então, o que ele recebeu sobre o valor total. Isso aqui é o Renato, tá? Ele recebeu 2.500 de um total de 6.000. O detalhe aqui é fazer simplificações, tá? Vou começar sugerindo que você corte os dois zeros em cima e embaixo. Fica 25 por 60. E aí, matematicamente, o correto aqui agora seria você encontrar o máximo divisor comum entre eles. Já vou adiantar aqui que é o 5. Então, você consegue dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. E aí, eu vou ter 25 por 5, que dá 5, e 60 dividido por 5, que dá 12. E não dá para simplificar mais. Por isso, essa é a nossa resposta. É a razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu. E aí vocês encontram isso, e é o nosso gabarito, aqui na letra C. Assinale a alternativa que apresenta o valor de x para que a equação x² menos 10x mais 24 iguale a zero. Temos aqui uma equação do segundo grau, porque a nossa variável x ela aparece como o maior expoente tendo 2. Ainda tem o x elevado a 1 também, mas o fato dela ter esse termo x² vai transformá-la numa equação do segundo grau. Claro, expoentes inteiros e positivos. Mas e aí, o que é a equação do segundo grau? É uma que pode ser resumida muitas vezes a ax² mais bx mais c igual a zero. Esse termo bx e esse termo c nem são obrigatórios, eles nem precisam aparecer. Continua sendo a equação do segundo grau se eu tiver esse termo aqui, ax². No nosso caso, temos todos eles. O que nós precisamos saber para resolver essa questão? Como encontrar os valores de x que tornam essa igualdade verdadeira, né? Ou seja, que iguala isso a zero. E aí nós temos como alternativa, é a mais comum, a famosa fórmula de Bhaskara. Ela diz que o delta é b² menos 4 vezes a vezes c, e que x será menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Como está previsto no edital que cai a equação do segundo grau, eu sugiro fortemente que você decore essas duas formas, que podem até ser transformadas em uma, mas eu acho mais fácil fazer assim separado. Calcular primeiro o delta e depois jogar a fórmula do x. Então vamos fazer isso. A nossa equação é x² menos 10x mais 24 igual a zero. Pegando aqui nossa referência do ax² mais bx mais c igual a zero, você consegue enxergar que o a vale 1, porque o que acompanha x² aqui é 1, a gente nem escreve. Que o b é menos 10, que é o termo, o coeficiente aqui do x, termo que acompanha o x elevado a 1. E que o c, que é o termo que não multiplica a variável, o termo independente, é igual a
24. E aí, se jogarmos na fórmula de Bhaskara, nós encontraremos, sim, valores de x que tornam essa igualdade verdadeira. Então, temos aqui que delta é b² menos 4 vezes a vezes c, que o b é menos 10, cuidado, é entre parênteses, é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 24. 10 ao quadrado dá 100, e número negativo elevado a expoente par se torna positivo. Do outro lado, minha sugestão, multiplica primeiro os números e depois os sinais. Vou ter 4 vezes 1, 4, vezes 24, 96. E que menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. O fato é que o nosso delta deu 4. Aqui eu quero fazer uma observação, até para aproveitar, né, para poder explicar um pouquinho disso. Esse delta tem 3 possibilidades. Dar um resultado positivo, como esse. Então, eu vou ter depois 2 respostas diferentes para o x. Se o delta desse 0, eu teria 2 respostas iguais, que acabam se tornando uma só. E se eu tivesse um delta negativo, eu não teria respostas reais. Teria com números complexos, que não é nada para a gente discutir aqui. Então, é só para vocês saberem mesmo. Como o nosso delta deu positivo, vou ter 2 respostas. Mas aqui o exercício ele põe como gabarito apenas uma, não tem problema. Uma delas nós vamos encontrar aí e vamos acertar a questão. Então, como é que é a forma do x? X é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vou ter o x como sendo menos o valor de b, que já é menos 10, cuidado aqui, coloca em parênteses, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 4, o delta, tá? Vou tirar a raiz ainda. Dividido por 2 vezes o a, onde o a é 1. Então, aqui eu vou ter que menos vezes menos dá mais 10. Raiz quadrada de 4 é 2, tá, gente? Porque 2 ao quadrado dá 4. E o denominador deu 2. E aí nós vamos ter 2 respostas possíveis. Um x1 ou x', que é 10 mais 2 sobre 2. E um x2 ou x', que seriam 10 menos 2 sobre 2. Aqui em cima, 10 mais 2 dá 12, que dividido por 2 dá 6. E aqui embaixo, 10 menos 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4. Então, tem 2 respostas, o 6 e o 4. Então, dentre as alternativas que nós temos aqui, eu vou marcar como gabarito a letra A, que é uma dessas 2 respostas que eu encontrei. Então, o 4 é um dos valores de x que fazem com que essa equação se iguale a 0. A soma das raízes de uma equação de segundo grau é igual a 1,25. E o produto entre essas raízes é 0,375. Nessas condições, uma das equações de segundo grau que satisfaz essas afirmativas é. Aqui nós temos aqui um outro processo que também às vezes pode ser usado para resolver a equação de segundo grau, que é a técnica de soma e produto. Vou dar algumas dicas aqui para vocês que vão ajudar. Uma delas é, uma equação do segundo grau pode ser entendida como um x² menos sx mais p, onde esse s é a soma das raízes e o p é o produto. Só que aqui você está considerando que o a sempre é 1. E é uma das maneiras de você enxergar a equação e resolver aqui essa questão. Por quê? Se eu considero que o a é 1 e encontro aqui essa equação, depois eu faço as variações mudando o a. Porque, na verdade, se eu dividir tudo pelo a, eu sempre vou conseguir simplificar e chegar nessa daqui. Então, uma das respostas que poderiam estar ali como já prontas seria o x² menos. Ele fala que a soma é 1,25. Então, menos 1,25x. Mas ele fala que o produto é 0,375. Isso seria igual a 0, né? Na verdade, a equação de segundo grau. Gente, isso aqui já seria uma resposta possível. O que eu preciso fazer agora? Descobrir dentro das alternativas qual delas equivale a essa. Ser equivalente é se você multiplicar ou dividir tudo por um mesmo valor, continua igualado a 0. E eu posso fazer até por tentativa. A primeira eu já descarto, porque ela já está com x² igual à minha resposta aqui. Então, ali onde está 2,5 teria que ser 1,25. Então, já não é. A letra A já está errada. A letra B trabalha com A igual a 2. Então, se eu pegasse a minha resposta e multiplicasse por 2, como é que ela ficaria? Ficaria 2x² menos 1,25 vezes 2 dá 2,5. E 0,375 vezes 2
dá 0,75 igual a zero. Então, ela quase foi a resposta. Olha só, 2x² menos 25x, só que ela fala que é mais 1,5. Então, também não é a resposta. Na letra C, ele fez o contrário. Quando ele coloca 0,5 vezes x², é porque ele pegou aquele a que era 1 e dividiu por 2. Então, se eu pegar toda a minha equação original, que é essa daqui, e dividir por 2, eu vou ter x² sobre 2, menos 1,25 sobre 2x, mais 0,375 sobre 2 igual a 0. Resolvendo isso, esse x² sobre 2, na verdade é 1x² sobre 2, eu vou ter que 1 sobre 2 dá 0,5, permanece o x². Menos 1,25 dividido por 2 dá 0,625 vezes x. E 0,375 sobre 2 dá 0,1875, igual a 0. Vocês vão ver que ela é exatamente o que está dizendo a letra C. Já vou dizer então que a resposta correta é a letra C. Mas só para descartar, porque a D não está certa. A D só inverteu o sinal. Então, quando ele pôs menos x², ele pegou nossa função original, que era x² menos 1,25x mais 0,375, e inverteu todos os sinais. O que daria, então? É o mesmo que multiplicar por menos 1. Ela ficaria assim, menos x² mais 1,25x menos 0,375 igual a 0. E aí ela está errada por causa desse sinal aqui, ó. E um detalhezinho. Então, a resposta realmente está na letra C, é o gabarito desta questão. Fechamos assim mais um tópico do edital. Eu tenho preferido trazer as explicações voltadas diretamente a questões da banca, mas no canal vocês encontram as explicações mais completas, com a teoria completa, tanto sobre equações do primeiro grau quanto do segundo grau. Conto com vocês nas nossas próximas aulas, próximos vídeos. Um grande abraço.